pessoal? Hoje vamos falar um pouco de história da ciência. Em especial, vamos falar sobre a braquistócrona. Bem, como esse problema surgiu da braquistócrona? Primeiro, surgiu a pergunta, qual é o caminho mais rápido entre dois pontos? Provavelmente, se perguntarmos isso para alguém, a possível resposta vai ser que é a reta, que ela é o caminho mais curto e que ela também seria o mais rápido. Mas a resposta correta não seria essa, pois na verdade existe um caminho que torna o tempo de percurso menor, que seria no caso a cicloide. Claro, isso vai contra a nossa intuição de imediato, mas a seguir vamos entender o porquê isso acontece. Mas antes disso, iremos conhecer um pouco da história de como essa descoberta se deu na ciência. O problema da braquistócrona. Apesar de se tratar de um problema antigo, do final do século XVII, hoje em dia esse problema ainda é bem conhecido no meio acadêmico. A constatação desse fato experimental ainda surpreende a muitas pessoas que o veem pela primeira vez. O problema da braquistócrona trata sobre a curva de descida mais rápida. A palavra braquistócrona deriva das palavras gregas braquistos, que significa menor, e cronos, que significa tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cara que descobriu esse problema. Johann Bernoulli foi professor de matemática e em junho de 1696 lançou o problema da braquistócrona no mundo científico por meio de uma revista. Ele convidou os matemáticos da época a resolverem essa questão, dizendo que, embora o segmento da reta do ponto A até o ponto B fosse, de fato, o caminho mais curto, não seria esse o caminho percorrido em menor tempo. Bom, o problema divulgado por Johann Bernoulli foi o seguinte: dados dois pontos, A e B, em um plano vertical, atribuir a um móvel M a trajetória AMB, ao longo da qual, sob a ação de seu próprio peso, o móvel vai do ponto A ao ponto B no tempo mais curto. Antes de falarmos sobre as respostas que os matemáticos deram a Bernoulli, é interessante citar que Galileu, bem antes de Bernoulli, em 1638, pensou que o arco da circunferência era o melhor caminho para que o segmento fosse de tempo mais curto. Mas claro que anos depois foi descoberto que esse não era o melhor caminho. Voltando para o questionamento que Johann fez para os outros matemáticos, a própria revista que ele divulgou o questionamento, logo em seguida publicou 4 soluções, cujos autores eram Leibniz, o próprio Johann Bernoulli, seu irmão mais velho, que é Jacob Bernoulli, e uma resolução anônima, cuja autoria foi reconhecida como sendo de Isaac Newton. E Johann Bernoulli chegou a comentar sobre essa resolução anônima, dizendo que um leão se reconhece pelas marcas de suas garras, referindo-se a Newton. Mas Johann Bernoulli é considerado o primeiro a resolver a questão, mostrando assim que o caminho de menor tempo seria uma cicloide. O modelo de braquistócrona construído para este experimento é composto por 3 curvas: uma reta, uma cicloide e uma hipérbole. As dimensões do modelo são as seguintes: comprimento da base 70 cm, altura 70 cm, largura 20 cm e a angulação da reta em relação à base do modelo é de 40 graus. Para a construção foram usados os seguintes materiais: MDF de 15 mm, cola, pregos, tesoura, serra tico-tico, papelão e lixa. Primeiramente, foi usado o papelão para fazer os moldes para as curvas. Depois de prontos, foram passados para a madeira para fazer os cortes com o auxílio da serra tico-tico. Para a montagem, foram usados pregos e cola e a lixa para acabamentos.
Utilização do cálculo variacional para o problema da Brachistochrona. O problema consiste em determinar qual é o caminho em que uma partícula leva o menor tempo para ir de um ponto inicial para um ponto final, sujeita a um campo de força constante conservativo. Calculando a energia cinética e potencial do nosso sistema, temos as seguintes expressões. Energia cinética igual a meio de mv². Nossa energia potencial pode ser calculada a partir da seguinte expressão. A força é igual a menos o gradiente da energia potencial. Isso implica que nossa energia potencial é igual a menos mgx. Como o campo é conservativo e não há atrito envolvido, a energia total se conserva. A partícula parte do repouso e também esse ponto vai ser tomado como o zero para nossa energia potencial. Calculando a velocidade a partir da conservação da energia, encontramos que a velocidade vai ser igual a raiz de 2gx. Como nosso interesse é o tempo, ele pode ser calculado a partir dessa expressão, onde o tempo é igual à integral de x1 y1 até o ponto x2 y2 de ds sobre v, sendo ds o deslocamento infinitesimal e v nossa velocidade. Substituindo as expressões para ds e v, tem-se que t é igual à integral de x1 y1 até x2 y2 de 1 mais y² sobre 2gx. Tudo isso é elevado a 1 meio de x, onde o nosso y' ele aqui está definido como sendo ty dx. Como nosso problema requer encontrar o menor tempo, caímos em uma questão de cálculo variacional, onde o f pode ser identificado como sendo esta expressão. A raiz de 2g é uma constante que não vai afetar a expressão final, então podemos tirá-la. Então f é igual a y' ao quadrado sobre x. Tudo isso é elevado a 1 meio. A partir daqui, fazemos uso da equação de Euler, onde ∇f, ∇y menos d dx, ∇f, ∇y' é igual a zero. Para o nosso problema em específico, essa derivada não existe. A partir dessa expressão, nós tiramos que ∇f, ∇y' é igual a uma constante, que convenientemente vamos chamar de 2a elevado a menos 1 meio. Calculando a derivada do f igualando a constante em questão, encontra-se que y' ao quadrado sobre x 1 mais y' quadrado é igual a 1 sobre 2a. A partir de manipulações algébricas, encontramos o seguinte resultado para y. Y igual a integral de x dx sobre 2ax menos x² elevado a 1 meio. Dessa expressão, fazemos mudanças de variáveis, de tal forma que o x é igual a a1 menos cosseno de θ e o nosso dx igual a seno de θ dθ. Dessa forma, ao substituir na integral, encontramos que y é igual a integral de a1 menos cosseno de θ dθ. Ao resolver essa integral, encontramos a seguinte expressão. Y é igual a θ menos seno de θ mais uma constante,
e fazendo considerações com relação ao estado inicial da partícula, que é igual a zero. A equação obtida é, portanto, característica de uma curva chamada cicloide, ou seja, como partimos de um integral para determinar o menor tempo possível, encontramos a seguinte curva. A explicação para o problema da braquistócrona é consequência de um princípio no qual é baseada toda a mecânica e a maior parte da física clássica. Trata-se do princípio de Hamilton, que diz: de todos os possíveis caminhos no qual um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro em determinado intervalo de tempo, aquele escolhido é o que minimiza a integral do tempo da diferença entre a energia cinética e potencial. Essa diferença entre energias é conhecida como lagrangiana, sendo representado pela letra L.